Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Vamos à palavra de Deus então. Você pode colocar a projeção para mim, Elias, por favor. Vamos fechar nossos olhos. Pai, nós somos gratos a Ti, porque, Pai, nós sabemos que não somente as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai, mas também a Sua vontade de falar conosco, Pai. Todas as manhãs, Pai, o Senhor tem algo novo para entregar para a gente, Senhor. Todas as manhãs, Pai, o Seu amor é renovado sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, que eu peço que nessa noite, Senhor Jesus, assim como o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, Pai, num espírito, Senhor, de liberdade, de fé, Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor Jesus, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Escancar o nosso coração, Senhor, não, Senhor Jesus, para nos sentirmos acusados, Pai, mas para sermos convencidos de como mesmo o Arnaldo disse, Pai, há um outro nível de fé para experimentarmos coisas novas, Senhor. Nós, Senhor Jesus, cremos no Teu nome, Pai, e cremos no que o Senhor pode fazer, Senhor Jesus, em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, hoje nós queremos continuar nossa série, e hoje o tema é o conforto deve cair. Nós vamos continuar, não é verdade? E eu queria lembrar você, pontualmente, né, do que nós vamos falar na questão do conforto em si, né? Uma vida confortável, meus irmãos, ela pode muitas vezes nos enganar. E antes de você pensar que conforto, eu vou falar de um sofá, ou de um carro de qualidade, ou de uma casa na praia, eu não vou falar especificamente de bens. É verdade que alguns bens tornam a gente confortável até demais, não é verdade? Mas eu não quero falar pontualmente sobre isso nessa noite, porque existem uma infinidade de coisas que podem nos deixar confortáveis, né? O clima pode deixar a gente confortável, não é verdade? Se você tem um carro com ar-condicionado e está muito calor, você coloca ali numa temperatura agradável, e se você não tomar cuidado, pode ficar tão agradável que você está dirigindo, dá aquele soninho, né? Porque ficou tão confortável aquele ambiente, que às vezes você perde a atenção. Quando as coisas permanecem iguais, para muitas pessoas a falta de mudança é algo confortável. Quanto menos coisas mudam, melhor. Né? Gosto que seja tudo assim. Tem alguém aqui que tem um pouco de problema quando mexe o controle da posição assim na casa, sabe? Você abre assim, né? Onde está o tênis que eu deixei aqui? Ah, não, agora está do outro lado. Não, mas eu sempre gostei que estivesse aqui, né? Não tem ninguém aqui disso, né? O Ronaldo assumiu ali. Obrigado, Ronaldo. Tem certas coisas que nos deixam confortáveis, não é verdade? E assim, gente, eu quero dizer, o conforto em si, ele não é algo ruim, mas quando o desejo da nossa vida e o alvo dela se tornem alcançar coisas confortáveis, nós estamos correndo um grande risco. A verdade é que, sabe, gente, todos nós desejamos viver uma vida mais confortável, mais segura, sem problemas. A gente meio que é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a buscar uma vida onde a gente não tem problema. Mas eu quero falar algo nessa noite que é muito importante, que o conforto e a obediência, frequentemente, eles estão em conflito. Frequentemente. Gustavo, sempre? Não posso falar sempre. Mas frequentemente, o conforto, ele bate de frente com a obediência. Porque a obediência envolve que eu e você mudemos alguma atitude, certo? Se eu e você precisamos obedecer, quer dizer que nós estamos fazendo uma coisa de errado, certo? Ninguém vai pedir um conselho se está fazendo a coisa certa. Agora, se a gente não está fazendo alguma coisa certa, nós recebemos uma instrução e aí cabe a nós obedecer. E obedecer mexe no nosso conforto. E eu não quero assumir nessa noite, meus irmãos, de maneira nenhuma uma fala de acusador, porque é o diabo que é o acusador, eu não sou não. Mas a gente precisa entender que existe uma vida que é desconfortável e é muito boa para a gente. Uma pessoa, obrigado, né, Jara? Acho que ninguém mais quer essa vida desconfortável. Existe uma vida desconfortável que é melhor do que a vida confortável para mim e para você. Não fala menos de saber o que é, hein?
porque é sério. As nossas palavras têm um poder tremendo. Nós temos que concordar conscientemente com as coisas. A Bíblia fala do nosso culto racional a Deus, e o culto racional a Deus não é que você não pode fechar e adorar ao Senhor, não é que você não pode chorar, não é que você não pode se quebrantar. O culto racional quer dizer que o Senhor sempre, presta atenção nisso, o nosso Deus sempre vai operar na sua vida e através de você de uma forma consciente. Às vezes a gente pode não entender tudo, tem os mistérios de Deus, não é verdade? Nós não sabemos todas, mas Ele sempre vai te mostrar: eu estou aqui, eu estou aqui. E nessa noite eu queria falar com você sobre palavras. Palavras. Você já foi ofendido por palavras que alguém lançou contra você? Quantos já foram ofendidos aqui? Amém, estamos juntos. Você já disse palavras que ofenderam as pessoas? Obrigado, Jesus. Você já disse palavras, e no momento que elas saíram da sua boca, você gostaria que elas não tivessem saído? Você falou e falou, volta! Mas já tinha. Você até termina mais baixinho a frase, sabe? Deus te abençoe, né? Aquela coisa que você vai diminuindo. Todos nós passamos por isso, sabe, meus irmãos? Eu gostaria de ler um texto com vocês. E eu vou conectar palavras com confortos. Eu prometo chegar num momento onde essas duas coisas vão se encontrar. Mas eu queria que você lesse um texto comigo, que está lá em Tiago 3. O texto está na tela também, você pode acompanhar, mas às vezes a fonte não dá para ler. Eu quero ler com você Tiago 3, de 3 a 12. Essa mesma mensagem eu preguei ela no MAG ontem. Hoje o Senhor nos conduziu para outras aplicações, né? Então você que ouviu ontem, galera, não entre em... não, eu vou desligar porque é de ontem. Não é diferente. Deus fala, renova a sua palavra todos os dias. Tiago 3, de 3 a 12, diz assim: por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Olha que comparação que Tiago faz. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Veja como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Presta atenção nessa descrição. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. A minha não, imagina, né? Não. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Isso faz a gente nos lembrar, meus irmãos, da história de Davi e Golias, que nós temos estudado aqui nessa série. Golias, ele ia todos os dias e através de palavras destruía a confiança do exército de Israel. Vocês se lembram da história, certo? Golias não matou nenhum homem e exibiu o corpo. Havia uma história, havia uma reputação de Golias ser um grande guerreiro, mas não que eles tenham visto com os seus olhos. Somente as palavras que Golias proferia deixaram aqueles homens com medo, diz o versículo. Golias, ele não ia perto e tentava atacá-los na surdina. Ele não esperava a noite e fazia um outro plano ali para pegar eles desprevenidos. Não, ele só acordava, ele dormia tranquilo, acordava de manhã e vou falar umas palavras para aqueles homens ficarem com medo. Golias simplesmente usava palavras para atemorizar um exército. E essas palavras de um homem foram capazes de inutilizar
inutilizar. Por quantos dias, meus irmãos? 40 dias com medo, 40 dias parados por causa das palavras. Complicado ou não, gente? As palavras são realmente algo importante. Veja na criação, Deus disse com palavras: haja luz e o quê? Houve luz. Redenção, a vinda de Jesus, João capítulo 1. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O primeiro trabalho de Adão é o quê? Dar nomes a todos os animais. O que ele dizia, as suas palavras, gente, se tornavam absolutas. Por quê? Porque palavras contêm autoridade. Palavras contêm autoridade. Todo ser humano, cristão ou não, tem autoridade nas suas palavras, porque nós somos criados, todos nós, à imagem e semelhança de Deus, e se Deus tem autoridade nas suas palavras, eu e você que somos criatura deles também, temos. Faz sentido isso para você? Nós temos autoridade nas palavras que nós falamos. Existem contratos verbais, é tão levado a sério, uma pessoa pública muitas vezes tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque se tira do contexto, vira uma loucura, tem que tomar cuidado com as palavras. Deus tem autoridade na sua palavra, gente, e nós também temos autoridade. As palavras, meus irmãos, são frutos da nossa natureza, e porque nós temos uma natureza caída, como diz Romanos 5,12, todos nós nascemos no pecado. Quando recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós somos regenerados. Mas a nossa natureza, como Paulo fala, a nossa natureza carnal permanece o quê? Pecadora. Então não é natural que a gente tenha palavras boas. Você não tem um momento que você quer soltar umas palavrinhas? Quando você está irritado, quando alguém te fecha no trânsito, quando alguma coisa sai do seu controle, que você fala: meu Deus, se algum irmão da minha igreja me visse agora... Nem coloco o logo da comunidade no carro, porque no trânsito eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Brincadeira só, fica tranquilo. Meus irmãos, as nossas palavras naturalmente não são positivas. Tem que haver uma renovação da nossa mente para que a gente fale palavras de encorajamento, de exortação, de profecia, para levantar alguém, precisa passar pelo Espírito Santo. Mas felizmente, qualquer coisa que pode ser usada para o mal, pode também ser recuperada e usada para o bem. Lembre da história de Pedro. Pedro, com aquela boca, negou a Cristo com as suas palavras. Certo? Negou. Senhor, nunca vou fazer isso. Quando perguntam: Pedro, você é aquele que andava com Jesus? Não, não sou. E essa mesma boca restaurada foi e pregou lá em Atos capítulo 2, e 3.000 pessoas conheceram a Jesus. Pessoas diferentes? Não, a presença do Espírito Santo. Por isso que vida cristã sem Espírito Santo pode muito bem ser religiosidade. Mas a vida cristã cheia do Espírito Santo, até as palavras mudam. Até as palavras mudam. Olha o que diz a palavra em Efésios 4, 29. Coloquei em duas versões para a gente ver. Na Bíblia da Mensagem diz: tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. O pessoal pensa que é palavrão, mas besteira também é quando você denigra uma pessoa sem precisar falar palavrão. Você rebaixa alguém quando você fala mal de você mesmo. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Quantos acham isso difícil, além de mim? Eu acho difícil. Porque a nossa mente muitas vezes não é assim, não é verdade, meus irmãos? A nossa mente está tão atribulada, ela foca tanto no negativo, foca tanto nas coisas que nós não temos, foca naquilo que nos falta, nós nos comparamos constantemente, e muitas vezes o que sai da nossa palavra, das nossas bocas, são palavras muitas vezes amargas, sem esperança, desanimadoras.
Na versão da NVT diz: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. E eu gosto da continuação, porque o versículo 30 desse texto diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. A sequência da Bíblia, meus irmãos, não foi aleatória, tá? Alguém não pegou e juntou e falou: coloca os números aí. Não. Existe uma sequência, e quando você vai estudar a palavra, quando você engloba essa sequência, você vê que o versículo 29, que está falando sobre as nossas palavras, tem a ver com entristecer ao Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, preste atenção nisso, ele não só se entristece quando a gente comete um pecado, mas quando as nossas palavras vão contra a palavra de Deus. O Senhor nos deu uma promessa clara, você teve uma promessa, mas se as suas palavras desdizerem tal promessa, o Espírito Santo se entristece, porque o Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai contra a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, por isso nós temos que ter uma vida de intimidade com o Senhor constantemente. Muitas vezes a ação do Espírito Santo é limitada em nossa vida, pois nossas palavras não entram em concordância, nem com a vontade de Deus, nem com a sua palavra. Às vezes a gente tem dificuldade de orar. Tinha uma fase na minha vida, muito recentemente, de que eu não conseguia orar, porque toda vez que eu ia ajoelhar para orar, ou separar um tempo, naquele momento de oração me vinham todos os pensamentos das coisas que eu fiz de errado. Não sei se alguém já passou por isso. Quando você está no dia a dia corrido, você não pensa nas coisas que você fez de certo, você fez de errado, você só está vivendo. Mas quando você para sentar, que não tem uma TV, que não tem um celular, que não tem uma música tocando, e você fala, vou orar, quando você se desconecta das coisas, a primeira coisa que vem, sabe, na minha mente e na sua, muitas vezes, é o diabo, o acusador, tentando falar, você não pode orar. Eu já experimentei isso muitas vezes. Você não pode orar pelos seus filhos, porque você não tem autoridade. Você pecou, então você não pode orar pelo seu marido, você não pode orar pela essa situação, sabe por quê? Porque você nunca foi essa pessoa que você está orando, e aí vem e acusa, e acusa, e acusa. Então, para muitos de nós, oração é quase que um sinônimo de culpa. Eu não quero ter uma vida de oração, porque parece que toda vez que eu vou orar, eu saio culpado. Meus irmãos, deixa eu te lembrar uma coisa nessa noite. Quem é o acusador é o diabo, o Senhor não acusa, amém? E no tempo de oração, se isso vem ao seu coração, a primeira coisa que você pode fazer é falar, Pai, eu me arrependo desses meus erros. Gustavo, alguém não precisa vir orar por mim? Não. O véu se rasgou, nós temos livre acesso ao Senhor, e o perdão está disponível para nós. Então quando vem esse tipo de pensamento, se você tem dificuldade de orar, como eu já tive muitas vezes na minha vida, você chega diante do trono da graça de Deus, como diz o texto de Hebreus, não cabisbaixo. A Bíblia fala que nós devemos entrar confiantemente. Como é que você entra confiantemente numa sala? Se escondendo? Então você entra de peito aberto, cabeça levantada. Senhor, que alegria estar na sua presença. E eu vou dizer aqui, Senhor, eu vou dizer o que está no meu coração. É verdade, eu errei, é verdade, eu cometi pecados, o Senhor conhece, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu já me arrependi dos meus pecados, e agora eu vim para interceder, eu vim para orar, eu vim para mudar as minhas palavras. Faz sentido isso? Muitas vezes oração é algo difícil para a gente, porque quando estão vindo pensamentos errados na nossa mente, a gente não rebate eles com a verdade da palavra. E não se engane, meus irmãos, nós precisamos falar, não é só aqui no nosso pensamento, as nossas palavras têm autoridade. Por isso nós não devemos limitar a ação do Espírito Santo. É verdade, o nosso coração pode se encontrar aflito, e Davi, que é o nosso protagonista aqui na história de Davi e Golias, escreveu vários salmos, mais
mais de 100 salmos, onde ele fala exatamente: meu coração está triste, meu coração está abatido, Senhor, eu não sei o que fazer, porque os meus inimigos me perseguem de dia e de noite, mas ainda assim eu o louvarei. Como é que um cara consegue fazer isso? Tem um sentimento e a situação está cercando e quase roubando a força dele, e ele consegue orar dizendo: Pai, ainda assim que eu não tenha forças, que meus inimigos me rodeiem, eu te louvarei. Como isso é possível, meus irmãos? Eu digo para você, isso é possível, porque quando nós falamos, a boca fala do que está cheio o coração, e um coração que tem fé e experiência com Deus, fala palavras de fé. E Gustavo, o que isso tem a ver com conforto? Conforto não significa somente algo bom. Uma das aplicações da palavra de conforto também pode ser complacência. E o que é complacência? Complacência é uma tendência usual para concordar com outra pessoa, buscando agradá-la ou se tornar agradável. Então é aquela pessoa que fala qualquer coisa e você faz, só para, sabe assim? Para de falar, vou falar sim para qualquer coisa, só para ela parar de falar. Complacência é um negócio perigosíssimo. E muitas vezes isso acontece conosco. A gente concorda com uma situação para que isso não te cause mudanças ou situações que você não quer lidar. Faz sentido, meus irmãos? Só que lembra que nós falamos no começo: conforto e obediência frequentemente estão em lados opostos. E o problema do conforto é que quando nós buscamos por ele de uma forma que domina os nossos pensamentos, a gente sofre um negócio que o livro do Louis Giglio diz que é um relaxamento mental. Você ficou tão confortável que você abaixou as suas armaduras. Você ficou tão confortável que abriu um espaço para um ataque. E aí a nossa atenção sai de Deus para as coisas desta vida. A gente perde o foco. Meus irmãos, você sabia que a minha e a sua vida, comparada com a eternidade, os 80, 90 anos que a gente pode viver aqui, se vivermos muito, é isso aqui, comparado com a eternidade? É muito pouco. Então, nós temos que estar dispostos a entender que nós precisamos entrar numa batalha constantemente, que nós não temos que abaixar. O inimigo da nossa alma, ele está constantemente ao derredor, tentando lançar flechas contra nós. E aí a gente fica confortável, e aí vem sentimentos, vem pensamentos, que eu e você sabemos que não pertencem a nós, mas a gente aceita, porque nós estamos confortáveis. Eu vou no G100, eu vou na igreja, eu oro, eu leio o pão diário, não tem como o diabo me atacar, não tem nada a ver. A oração é o que blinda a gente, as nossas palavras blindam, quando nós declaramos aquilo que o Senhor nos deu. Então nós temos que tomar cuidado. Lá em Efésios 6 diz isso da armadura de Deus. Não vou pregar sobre a armadura de Deus, mas você pode estudar ali. Ele descreve toda a armadura de Deus, a espada do Espírito, e ele fala: e tudo isso a oração. A oração é necessária, não adianta só se armar, tem que orar. E o conforto, presta atenção nisso, o conforto é inimigo de uma vida de oração. Você pode repetir isso comigo? O conforto é o inimigo de uma vida de oração. Jesus disse em Mateus 12, que a boca fala do que está cheio o coração, e quando o nosso coração está confortável com a situação em que nós vivemos, como aquele exército de Israel, diante de Golias, as nossas palavras são afetadas. Meus irmãos, eu quero que você imagine a cena. Golias todos os dias de manhã vai até o vale e diz aquelas palavras. Aqueles homens que estão sentados na mesma tenda, estão convivendo juntos há 40 dias. Um olha para o outro, e qual que você acha que era a conversa deles? Era uma conversa positiva? A Bíblia não relata que eles estavam fazendo planos.
A Bíblia não relata que eles estavam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá à noite. Eles não estavam tramando o plano. Se você ler a palavra, você vê que muitas vezes os escritores descrevem exatamente o que estava acontecendo. E aqueles homens escolheram ficar confortavelmente em suas cabanas e tendas, mesmo com Golias indo diariamente falar aquelas coisas. Então, é possível ser cristão, estar num lugar totalmente confortável e um gigante ainda ficar falando. Ele não tem poder, porque Jesus já venceu, amém, meus irmãos? Amém, ele já venceu. Mas eu quero dizer que muitas vezes as nossas emoções são influenciadas por vozes de gigantes derrotados. E as nossas emoções afetam o nosso coração, e o nosso coração afeta as nossas palavras. E as nossas palavras podem criar uma atmosfera ou destruir uma atmosfera. O que deveria ser uma atmosfera de fé naquele acampamento, de guerra, de batalha, virou uma atmosfera nula. Eles estavam passivos, assistindo. As palavras que eu e você falamos são capazes de transformar a atmosfera que nós vivemos. Elas são capazes de ressuscitar um gigante morto, ou destruir um gigante pelo poder do nome de Jesus. Já está derrotado. O pecado já foi vencido por Jesus. E aí quando nós caímos num pecado, nós dizemos: eu não consigo ficar livre desse pecado. Pá, autorizou. Parece que esse pecado me persegue. Pá. Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque as nossas palavras são importantes. Para ver como Jesus tratou isso, queria ler mais um texto com você, que está lá em Mateus 12. O texto também vai estar aqui na tela, mas eu queria que você prestasse atenção em como Jesus tratou essa situação. As palavras não são algo passageiro, meus irmãos. Sabe, tem muita doutrina aí nas redes sociais, que fala que você tem que ficar repetindo palavras. Eu não estou dizendo aqui de mantra, que você fica repetindo para algo mudar na sua vida. Eu estou falando de palavras que geram fé. Palavras que geram fé são diferentes de mantras. Mantras você repete e aí você se sente melhor. Palavras de fé você diz e você fala: por mais que a situação não mude, eu confio que Deus pode mudar. A palavra de fé é diferente de mantra. É diferente de pensamento positivo. A palavra de fé é: eu confio em Deus, acima das minhas possibilidades. Olha o que diz Mateus 12, 22 a 37. Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque o seu poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos, porque olha, o que nós pensamos e o que falamos para o Senhor é a mesma coisa. Olha o que Jesus respondeu para eles: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo e luta contra si mesmo, e o seu reino não vai sobreviver. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que dizer de os seus discípulos, falando para os fariseus? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabam de dizer. Versículo 28, mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens? Somente alguém, olha, presta atenção nisso, ainda mais forte. Alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Então, para vencer alguém forte, tem que ser que alguém que é mais forte. Quem é mais forte? Satanás, meus irmãos? O nosso Deus. Olha a continuação do que Jesus diz: quem não está comigo, opõe-se a mim. E quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados,
mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Esse é o contexto dessa fala. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do seu coração bom. Tira as palavras de onde? Do coração. A pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, para gerar temores no nosso coração, palavras de Jesus: no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Está na Bíblia, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, no conforto de nossas vidas, nós dizemos: esta é minha vida, eu posso vivê-la como eu quero. Trabalhei e agora eu mereço isso. Eu vou viver e fazer o que me faz feliz. Ele ou ela nunca vai mudar. É melhor eu aceitar que meu casamento terminou. Essa situação nunca vai mudar. É mais fácil eu ir por esse caminho aqui, que é mais fácil. Minha célula não vai multiplicar, eu só tenho pessoas descompromissadas. É difícil orar. É difícil falar a verdade. É difícil andar na luz. É difícil ler a Bíblia. Nunca vou me reerguer financeiramente. Melhor eu pegar dinheiro emprestado e usar, muitas vezes, meios ilícitos. Já faço muito pelos outros. Se eu der a mão, vou querer o braço. Então vou perder a minha liberdade. Por isso que eu não assumo mais compromisso ou responsabilidade. Em time que está ganhando, não se mexe. Eu já falei isso aí, eu assumo. Mas as palavras, meus irmãos, têm poder. Jesus foi muito claro ao lembrar para os fariseus que o verdadeiro poder dele vem através do Pai. Na sua Bíblia está escrito aí, de onde vem o poder de Deus, o intertítulo. Jesus explica de onde veio o seu poder. E ele está falando, o poder veio do meu Pai. Pensa comigo, gente, Deus não podia ter enviado uma nova tábua com 10, 20, 30 mandamentos? Podia. Jesus podia ter enviado um outro profeta que vivesse por um tempo e fosse embora. Jesus poderia ter 1 milhão, Deus poderia ter tido 1 milhão de opções de dar uma nova instrução para o seu povo, mas ele escolheu enviar o seu filho para viver o que ele dizia. Presta atenção, o poder de Jesus estava porque aquilo que ele falava, ele vivia. Ele não precisava apontar para os outros, ele podia falar, eu vivo isso. O apóstolo Paulo fala isso também depois. Deus escolheu enviar Jesus para que ele transmitisse as palavras que já estavam no coração do Pai. Por isso que Jesus, gente, ele não veio para dar uma sequência de mandamentos, ele veio para se relacionar comigo e com você. Por isso que nós falamos com Deus e nós ouvimos a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque as palavras, elas são importantes. Eu preciso que você grave isso no seu coração. As palavras são importantes, eu e você temos autoridade. Olha o que Romanos 10, 9 e 10 diz. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, declarar com a sua boca, é só pensar? É só mudar o comportamento? É ou não? Comportamento tem nada a ver com salvação. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. E eu declaro que eu sou filho de Deus. Quando nós vamos aqui, um parênteses aqui, quando nós estamos cantando, nós estamos orando. Eu sou filho de Deus, vitorioso é na tempestade estás,
nós estamos declarando e orando. Há poder nas nossas palavras. Mas muitas vezes nós saímos da nossa casa, viemos até um culto, e no momento de louvor, que é um momento onde o diabo tem o maior interesse de fazer com que a gente se distraia, nós não cantamos, ficamos assim. Eu sei que às vezes a nossa cabeça está cheia de coisa, não acontece? Acontece. Mas é nesse momento que eu chego para alguém e falo: ora por mim, porque eu preciso estar nesse momento adorando ao Senhor em espírito e em verdade, consciente do que eu estou fazendo. É a nossa escolha. Eu sei, meus irmãos, que às vezes tem dificuldades, assim, eu não quero criar uma regra aqui e julgar você, como eu disse, mas se nós viemos aqui para adorar ao Senhor, que nós viemos aqui para receber uma palavra, nós temos que ser participantes, porque metade do culto é o que acontece daqui para lá, outra metade é o que acontece daí para cá, porque a expectativa que existe de nós como corpo de Cristo faz a diferença, porque o Senhor fala: ali estão me esperando e eu vou me derramar. Agora, se não há expectativa, o que ele vai aparecer? A expectativa cabe a nós, meus irmãos, a mim e a você. E quando nós adoramos, nós estamos falando: eu declaro, por mais que a minha situação não esteja perfeita, mas eu canto, e eu declaro, e eu oro, porque eu creio nisso. Nossas palavras, elas podem criar, destruir, curar ou ferir. Então você percebe que muitas vezes nós ficamos confortáveis, e o nosso conforto faz com que as nossas palavras sejam palavras de destruição. Nós nos acomodamos e começamos a dizer: isso não vai mudar. Mas você não está tão preocupado? Eu também não estou, porque está tão confortável a situação, que para que eu vou mexer com isso? Meu irmão está falando besteira de outro, está fofocando aqui, mas para que eu vou me meter? Deixa eles se virarem. Tem alguém lá no seu emprego que fala que Deus não existe, que essas coisas não existem. Eu nem vou entrar em discussão com esse cara aí, eu sei que o meu Deus é mais. Vai lá e fala: Deus existe, meu irmão, e eu creio, eu experimentei na minha vida. Mas a gente tem esse politicamente correto hoje, de não entrar no embate, de não testificar daquilo que Jesus fez. A gente tem medo de usar as nossas palavras. Mas meu irmão, deixa eu dizer, minha irmã, quando nós começamos a declarar a palavra de Deus, nós experimentamos um novo nível de fé. Não é só por ouvir pregação, não é só por participar de uma conferência, é por a palavra de Deus saindo pelos nossos lábios, fazem a diferença. Deus pretende que você seja rodeado de uma atmosfera de fé, mas você tem que criar essa atmosfera de propósito. Quem tem que criar? Eu e você. E mais do que qualquer outra coisa, isso requer as suas palavras. Esse é um autor é o livro que nós estamos trabalhando com os jovens. Eu e você somos responsáveis por mudar o ambiente da nossa casa. Provérbios fala da mulher briguenta. Fala ou não fala? Fala, mas também devia ter o homem mudo também. São os dois juntos. Os dois, o casal, muda o ambiente da casa. Música. Qualquer música vale. Acho que a pergunta que eu mais respondi na minha vida foi essa: posso ouvir música secular? Eu falo: não sei, pode? Eu não sei. Para mim não faz bem. Não é a atmosfera que eu quero viver. Se é a atmosfera que você quer viver, eu te respeito, mas a atmosfera que eu quero viver é isso aqui. Nós cantamos hoje. Antes de ouvir, eu estava mostrando para a Maíra o CD do Daniel de Souza, que é a última música que a gente cantou. Cresci uma grande parte da minha vida fazendo um devocional com música do Daniel de Souza. Quando a gente estava aqui orando na sexta-feira, começou a tocar: cheio de ti eu quero ser. Ó, minha voz que bonita. Eu quero ser cheio de ti, cheio de tua presença, cheio de teu poder, cheio de ti, Jesus. É só essa a letra da música. E eu falei: caramba, eu quero ser cheio. Eu não deixei a minha fé diminuir, porque você está orando lá, você está orando para as pessoas serem curadas, você está orando para uma situação mudar, e aí uma hora você fala: por que eu estou orando? Eu devo estar maluco, não estou vendo resposta,
Não está acontecendo nada aqui, não estou vendo um anjo descer e subir. Mas aí a atmosfera daquela sala de oração que nós temos lá embaixo, quando começou a tocar essa música, eu voltei e falei: Senhor, eu sou cheio da sua presença, Pai, por isso que eu declaro, Senhor Jesus, cura sobre a Júlia, Pai, cura. E aí o Senhor me lembrou de uma outra música, o Senhor me lembrou de uma música do Don Moen, que eu ouvi meus pais, na minha casa eu tocava sempre, que era o Salmo 107. Ele é o Deus que me curou, Ele é o Deus que me sara. Tu enviaste a tua palavra para curar, Tu és o Deus que me sara. E eu comecei a falar: Senhor, nós enviamos palavras para curar. O ambiente mudou o meu pensamento e a minha fala. Vocês entendem como isso muda? Agora é só desgraça, só Datena, só CBN, só coisa falando dos problemas. Escolhe, pega o YouTube, pega um Spotify, coloca lá uma playlist de música de adoração e fala: Senhor, minha casa vai rodar isso aqui. Meu trabalho, quando eu for pro meu trabalho, vai ser isso. Eu e você podemos mudar a atmosfera com as nossas palavras e com aquilo que nós estamos escutando, meus irmãos. Muitas vezes, algumas situações não mudam na nossa vida porque nós almejamos e desejamos o conforto. Dá trabalho, não quero pagar esse preço. Mesmo que a gente está sendo atacado por gigantes diariamente, aqueles homens do exército de Israel ficaram passivos, mudos, porque estava a comida chegando. Resultado da vida, resultado da vida não é ter dinheiro, ter comida e ter saúde, não é, te enganaram. A melhor coisa é cumprir a vontade de Deus, e isso muitas vezes vai ser desconfortável, mas quando você está no centro da vontade de Deus, olha, pode vir 1000 à tua direita, 10.000, você está andando, cai maná do céu, vem fogo, o Senhor manda. Como nós já ouvimos aqui muitas vezes desse púlpito, a provisão não vem quando você está esperando a provisão para você, e você vai, e no caminho você encontra a provisão. E provisão não é só recurso financeiro, provisão é graça, é alegria, é presença de Deus, mas tem que ir, não ficar sentado. Nós precisamos disso, meus irmãos, nós precisamos disso. Deus não quer que eu e você vivamos com medo. Nós temos muitos cristãos que vivem com medo, gente. Hoje não é a pregação de medo, eu sei, mas o medo faz com que a gente se desarme e fique na região confortável. Não adianta, meus irmãos, a gente ficar nos preocupando à toa. Jesus falou que a nossa preocupação não pode acrescentar um segundo sequer na nossa vida. Gustavo, por não andar despreocupado, não porque você não é inconsciente dos seus problemas, mas você anda despreocupado porque você tem um Deus que cuida de você. Você podemos confiar no Senhor. O amor de Deus nisso faz toda a diferença. Por isso, meus irmãos, que nós cremos com o nosso coração e declaramos com a nossa boca de que as coisas serão diferentes. A gente não pode cair no conforto das nossas palavras. Nós não podemos ficar repetindo de forma vã. A fé prospera, meus irmãos, num santo desconforto. Quando nós estamos tão bem e temos tudo, pensamos que temos tudo, nosso nível de fé é baixo, e a gente fala: olha, eu não vou orar pelos enfermos. Isso é responsabilidade de outra pessoa. Eu estou falando muito da minha experiência. Ficamos confortáveis, pensamos que sabemos de tudo, então eu não vou engajar em outra coisa. Agora, quando você quer aumentar a sua fé, se coloca numa situação desconfortável. Você e nós nos colocamos. Eu vou lá no orfanato, eu vou lá visitar aqueles cara que não vem mais na igreja, eu vou lá tirar do meu bolso e pagar aquela cesta básica, eu vou tirar desse dinheiro que eu estou aplicando há 1 milhão de anos e vou ver onde é que eu posso ajudar um irmão a se reedificar na sua empresa. Eu vou lá fazer visita para aquele irmão que está há tantos meses no hospital, porque eu vou me colocar numa situação desconfortável. Você vai ver Deus atuar na sua vida e operar através de você, mas isso tem que acontecer na minha e na sua decisão. Aqui, manda os milagres, Deus, manda milagres no meio de nós. Ele pode realizar, meus irmãos, eu não tenho dúvida. Mas Ele, Senhor, toda a operação do Senhor, milagre, provisão, a glória é para Ele. A glória é sempre para o Senhor. Por isso que a situação desconfortável, a força é nossa?
A força é de quem? Do Senhor. E a glória então é dada a Ele. A fé prospera num santo desconforto. Perceba isso, o Evangelho está todo baseado no santo desconforto de Jesus, gente. A cruz trouxe dor para Jesus, no mesmo momento que trouxe liberdade para a gente, é ou não é? Você acha que aqueles cravos na mão de Jesus foram confortáveis? Aqueles chicotes foram confortáveis para Jesus? Não, porque eu sei que eu vou salvar a todos, eu não vou sentir dor. Sentiu! E mesmo assim Ele escolheu morrer por mim, por você, e passar por o que Ele passou. É por causa do desconforto de Cristo, meus irmãos, que a gente pode ser hoje filho e filha de Deus. Teve muitos que quando Jesus falou, quem quiser seguir, tome sua cruz e siga-me, muitos porque afetaram o conforto, disseram não. Quando o jovem rico chegou a Jesus, o que aquele jovem rico perguntou para Jesus? Qual foi a pergunta dele? Vocês lembram, meus irmãos? O que me falta? Eu estou satisfeito, eu estou confortável, o que me falta? Abandone tudo e siga-me. E a Bíblia diz que esse jovem rico voltou triste, porque era um homem de muitas posses. Foi por causa da obediência de Jesus, meus irmãos, que nós temos o Espírito Santo. Foi por causa do desconforto de um homem que tanto nos amou, e nos amou tanto a ponto de entregar a sua vida, para que a gente não vivesse uma vida confortável, mas uma vida que vive a vida para os outros. Jesus não morreu para tornar a gente confortável. E sabe, meus irmãos, se eu e você precisamos mais de fé, eu quero mostrar 3 textos para aumentar a nossa fé aqui. Está preparado? São 3 textos de fé, ok? Olha aqui, ó. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é um texto de fé, meus irmãos. Sabe por quê? Porque não é uma fé que alcança vitória, uma fé que precisa... Pensei que Gustavo, um texto de fé, era um texto que falava, persevere e você vai ganhar R$1 milhão. Isso não é texto de fé. Texto de fé falou, eu fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora é Cristo vivendo em mim. Isso é fé, meu irmão, porque a força que nós temos vem do Senhor. Portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Romanos 6:8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Ou seja, nós não morremos nessa vida, nós temos vida eterna com o Senhor. Isso gera fé no seu coração? Sim ou não? Porque isso são palavras. Não tem como você ler esse texto e ficar chateado. 2 Coríntios 12:10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O versículo não é que o Senhor é forte quando a gente é fraco. Esse é o contexto. Eu aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações e perseguições. Porque quando eu estou fraco, durante essas situações, Ele se faz forte. Isso são textos de fé, meus irmãos. Porque a força que nós temos não vem de nós, vem do Senhor Jesus. Por isso que Ele venceu, por isso que Ele é o vitorioso, por isso que nós participamos, porque com Ele morremos e com Ele ressuscitamos. Esse é o Evangelho, vivemos por fé. Gustavo, fé no quê? Fé de que Jesus Cristo habita em nós, e há muito mais na vida cristã do que esperar um dia a eternidade. Há muita vida aqui para acontecer, há muito amor para nós demonstrarmos pelas pessoas, há muitos discípulos para nós fazermos, mas no conforto, não dá. Jesus já venceu, nós vencemos com Ele, e a gente pode ter essa mesma natureza, a mesma mente e as mesmas palavras de Cristo. Amém, meus irmãos? Se a banda quiser subir aqui, eu quero concluir.
nós precisamos escolher seguir a Jesus para sair do conforto. É fácil para nós racionalizarmos qualquer coisa, justificar as nossas palavras e atitudes. Gustavo, eu falo essas coisas porque eu mereço. Mas é isso, mais isso, com isso, dá isso. Então, Deus entende. A gente racionaliza o nosso conforto, a gente racionaliza a nossa falta de fé. Porque eu peco muito e porque eu não leio a Bíblia, é melhor que eu não ore. Mas Deus manda outra pessoa. Quem nunca pensou isso? E muitas vezes nós estamos confortáveis numa posição de derrota. Volto a dizer, muitas vezes nós estamos confortáveis numa posição de derrota. Achamos que a vida é isso mesmo. Pensamos com um pensamento medíocre. Mas o convite para cada um de nós não é vir a seguir o nosso vizinho ou companheiro de fé. Eu e você temos que seguir a Cristo, meus irmãos. Se as pessoas do seu lado não fazem, você fala, eu vou fazer porque eu conheci Jesus. Mas todo mundo fala, eu não vou falar. Mas todo mundo é escarnecedor, eu não vou sentar. Mas ninguém ora no meu GCM, eu vou orar. Mas ninguém chega antes, eu vou chegar. Mas ninguém faz isso, eu vou fazer porque eu creio que essa é a vida cristã. Não é uma vida confortável. É uma vida de provisão, sim, nada vai faltar, mas isso não é sinônimo de conforto. Jesus sabia as palavras certas, Jesus usava a sua autoridade para criar uma atmosfera de fé. Por isso eu e você precisamos mudar as nossas palavras, meus irmãos. Não é porque uma situação está difícil que nós temos liberdade de fraquejar e dizer o que pensamos. Não dá para usar a carne é fraca. Que o Espírito de Deus habita em mim e em você, e Ele é maior que os desejos da nossa carne. Não é porque saiu algo do nosso controle que a gente pode usar as palavras para ferir as pessoas. Eu estou ofendido, então eu vou fazer a vida de todo mundo inferno. Não é desculpa do cristão. Não é porque estamos feridos que podemos amaldiçoar alguém. Filipenses 2, 3-5 diz, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes. Você pode repetir isso comigo, humildes, e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Nós podemos ter a mesma atitude de Jesus, meus irmãos. Não é só as mesmas obras, porque nós gostamos disso, fazer as obras que Jesus fez e obras ainda maiores, mas quando diz de atitude, ter a mesma atitude de Cristo, a atitude de Cristo, as palavras que encorajavam, não julgar as pessoas. Quando palavras, meus irmãos, são cheias de fé, coisas impossíveis podem ser feitas, as montanhas podem se mover, como diz o texto. Isso não significa, eu fiz questão de colocar esse texto, isso não significa que não haverá vezes em que você falará palavras de fé e não verá nada acontecer. Às vezes você vai falar e não vai ver nada visivelmente. Nesses momentos, a principal coisa é lembrar de que alguns dos milagres mais importantes de Deus não foram vistos ao olho nu. Ele sabe o que eu e você precisamos saber. Às vezes a montanha que precisa ser movida está dentro da gente. Eu estou orando tanto, Gustavo, mas parece que a situação não muda. Aqui dentro algo está mudando. Ele está aperfeiçoando o nosso caráter. Mas se nós não estamos lá na situação desconfortável, parece que a vida cristã é chata. Não acontece nada. O GC é um grupo de amigos. Não tem evangelismo. Não tem oração uns pelos outros. Te vem na igreja, cumprimenta, dá tchauzinho, beijinho, tá tudo bem, vai embora. Não fala, meu irmão, o que eu posso orar para você hoje? O conforto, meus irmãos, nos rodeia constantemente. E algumas coisas nós precisamos mover dentro de nós. Um novo nível de fé, meus irmãos, não vai vir de uma pregação, não vai vir de um louvor, virá de um compromisso de sair da zona de conforto. E a zona de conforto que precisamos atacar hoje são as nossas palavras. O livro do Louis Gigler é uma bênção. Isso aqui não está no livro, algo que o Senhor nos conduziu. Por favor, leia esse capítulo que é sensacional, me abençoou muito. Mas eu quero dizer, meus irmãos,
que as nossas palavras têm tornado a gente em áreas de conforto que têm impedido o Senhor de agir. Eu reconheço isso na minha vida, que eu tenho dito, e lembre que pensamentos e palavras para o Senhor são a mesma coisa. Mas você quer mudar seus pensamentos? Comece a falar com as suas palavras aquilo que a Bíblia diz. Precisamos abandonar o conforto que temos em repetir as mesmas coisas. Repetir as mesmas coisas sobre o nosso cônjuge, emprego, filho, sobre a nossa célula. Precisamos de uma renovação das nossas palavras. A vida confortável, gente, ela traz palavras que dizem o óbvio. Golias é um gigante. É óbvio. A vida desconfortável faz com que a gente peça ajuda ao Senhor. Ele então muda o nosso olhar. E nesse momento nós dizemos: Golias já foi derrotado pelo Senhor dos Exércitos. Porque foi isso que Davi disse. Davi viu a mesma cena, mas porque ele pediu ajuda ao Senhor, o Senhor mostrou para ele uma situação, e ele falou: ele já venceu. Ele já venceu. É possível, meus irmãos, nós experimentarmos isso. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero lembrar você de uma história. Tenho só mais um slide. Nós vamos orar. Em Mateus 8:10, a Bíblia relata a história. Em Mateus capítulo 8, nós conhecemos a história do centurião romano. Um centurião romano que vai até Jesus, e ele diz assim: mestre, Senhor, o centurião romano diz, o meu servo está muito doente, envia uma palavra tua, e eu sei que ele será curado. Um centurião romano pediu para Jesus enviar o quê? Uma palavra. Quando Jesus ouve aquilo, o versículo 10 diz que Jesus se admirou. Você consegue imaginar Jesus admirado? Porque nós estamos falando de Jesus que transforma água em vinho, gente. Nós estamos falando de Jesus que vê um paralítico andar. Nada devia surpreender Jesus. Mas naquele momento, quando ele vê um centurião romano, ontem eu brinquei no mar que Jesus deve ter feito assim. Arregalou o olho assim. Que tamanha fé deste homem. Em Israel eu não vi fé como deste homem. Jesus ficou admirado pela fé, não pelo que aquele homem fez, não porque ele era um ministro de louvor, não porque ele era um pregador, não porque ele era um cristão exemplar, mas porque ele tinha fé. Ele saiu, ele renunciou o que os outros centuriões romanos iam falar para ele. Gente, um centurião romano falar com um rabino judeu, pedir ajuda, você está louco? Ele ia acabar com a vida dele. Mas ele se humilhou, aquele centurião, e falou: Senhor, só uma palavra sua basta. E Jesus se admirou. E eu quero encerrar esse texto, quero encerrar hoje dizendo isso. Eu e você fomos chamados para dizer palavras em nossas vidas, em nossa vida de oração, que fazem Deus, o nosso Pai, dizer lá do céu: amém. Eu estou de acordo com isso. Você consegue imaginar você ter uma vida de oração que quando você termina, você sente o Espírito Santo falar no seu coração, assim como o anjo veio para Daniel e disse: Daniel, desde o momento que você começou a orar, as suas orações foram ouvidas. Meus irmãos, o nosso Deus sempre ouve as nossas orações, amém? Quando nós temos uma situação não resolvida, é verdade, às vezes as nossas orações não sobem, como diz a palavra. Mas eu quero convidar nessa noite, eu e você, para nós termos um compromisso de não vivermos confortáveis e repetindo as mesmas palavras, repetindo o que é mais fácil. Isso não vai mudar, isso não vai mudar, é sempre assim, eu nunca vou mudar. Para! Sua palavra tem autoridade. Vamos, eu e você, nessa noite, declarar a palavra de Deus. E quando o Senhor ouvir lá do céu, porque Ele escuta, Ele vai falar: maravilha, hoje eu vou atender esta oração e eu selo ela agora. Porque a nossa fé está no lugar certo. A nossa fé não está na nossa força, a nossa fé está no Senhor.
Salmos 19, versículo 14. Versículo 14 diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Davi, um salmo de Davi. É uma oração, meus irmãos. Eu quero convidar nessa noite você a fechar os seus olhos, você colocar as suas mãos no seu coração, porque a boca fala do que está cheio, o que, meus irmãos? O coração. E a primeira oração que eu quero que você faça hoje é começar com o que Davi disse aqui: Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Você pode fazer essa oração e você continua. Esse é só o começo da sua oração. Feche seus olhos e diga a isso: Pai, que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti.